Efésios 1, verso 13. Vamos ler também o 3, vamos ler o 3 e o 13. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E aí vem o verso 13. Em quem também vocês estão, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e tendo nele também crido, foram selados com o Espírito Santo da promessa. Hoje é dia da ceia do Senhor e a gente vai estar meditando sobre a última bênção espiritual que eu relacionei desse grupo todo, de todas as bênçãos espirituais que nós já estamos há semanas meditando nelas. A última bênção espiritual, e talvez a segunda mais importante, né? A mais importante seria ser filho de Deus, é a união com Cristo. União com Cristo. E muito importante, cabe muito no dia da ceia. A união com Cristo. O texto fala assim: em quem também vocês estão. De quem que ele estava falando? Verso anterior, verso 12, Cristo. Está falando aqui, ó. Os que primeiro esperamos em Cristo, em quem, nesse Cristo, vocês também estão. Então tem uma frase que o apóstolo Paulo gostava muito, é em Cristo. Nós estamos unidos a Cristo. Estamos em Cristo. Veja, Ele está em nós. Abra em Colossenses capítulo 1, que é logo depois, 2 livros depois, Colossenses capítulo 1, verso 27. Ele está em nós. Veja, 1:27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, esperança da glória. Está vendo aí o texto? Cristo em vocês. E isso é a esperança da glória. Quer dizer, quem tem Cristo em si, irá desfrutar a glória. Então aqui está, ó, Cristo em vocês. Ele está em nós. Agora, nós também estamos nele. Veja Romanos 8, verso 1. Eu sei que todo mundo conhece, mas abra lá em Romanos 8, verso 1. Alguns livros antes. Romanos 8, 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, aqueles que estão em Cristo Jesus não há condenação. Então, ele fala que os cristãos estão em Cristo. E o outro texto falou que Cristo está em nós. Então, veja que união incrível. João, abra lá em João capítulo 14. João 14. João 14, verso 20, que agora o Senhor vai falar os dois. Nós vimos um texto que diz que Cristo está em nós, o outro que nós estamos em Cristo. E agora os dois, João 14, 20. O Senhor Jesus dizendo: naquele dia vocês conhecerão que estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Viu como ele coloca os dois? Vocês estão em mim, eu estou em vocês. Essa é a união que nós temos como cristãos com Cristo. Agora, essa união é uma união vital. Cristo, a vida de Cristo flui em nós. Lembra daquele versículo? Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
E a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então veja, ele diz assim: eu não vivo, mas eu vivo. É interessante. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo. Então nós temos duas dimensões na nossa vida: nós vivendo e Cristo vivendo em nós. Cristo vive em mim, como diz aquele louvor, né? Cristo vive em mim, aleluia. Ele está fluindo, vivendo dentro de você. É algo assim impressionante. É uma união espiritual, não é uma união natural, não é uma união física, é uma união espiritual, é uma união pessoal. Cristo em pessoa habita em você, que é também uma pessoa. Não é Cristo habita entre nós, Ele habita entre nós, mas é que Cristo habita dentro de cada crente. Cristo vive em mim. E é uma boa coisa a gente pensar, né? Será que eu posso dizer que Cristo vive em mim? Eu sinto a manifestação dele em mim, eu sinto que ele está vivendo aqui dentro de mim, que ele age em mim, que ele me influencia. Eu sinto ele dentro de mim, vivendo dentro de mim. É isso que a Bíblia fala. É uma união pessoal. O próprio Cristo pessoalmente habita dentro da alma de cada crente. E é uma união também insondável, porque não tem como a gente explicar como isso acontece. Por isso é chamado por muitos de união mística, porque é uma união misteriosa. A gente não sabe como isso funciona, como é que Cristo pode viver dentro de nós. E essa união que nós temos com Ele, como ela funciona, como é realizada, como isso acontece, é mais do que a nossa mente pode entender. Por isso é uma união insondável, que só o Senhor mesmo conhece e sabe. E é uma união permanente. Nunca Cristo deixará de estar no crente. Desde o momento que o crente nasceu de novo, Cristo entrou e jamais vai sair do crente. Então essa união que nós temos com Cristo vai durar toda a eternidade. E é por isso que a salvação que a gente tem é segura, é garantida, é inquebrantável por causa disso. Veja Romanos capítulo 8, se não é isso mesmo que o apóstolo está falando. Romanos 8, verso 35. Essa união com Cristo, ela jamais poderá ser rompida. Veja Romanos 8, verso 35. A gente está acostumado, né, com rompimentos, divórcio, separação, pais e filhos que se separam, tantas situações se separam, mas a união com Cristo jamais se separa. Olha o versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A pergunta de Paulo. Quem é que pode nos separar do amor de Cristo ou da presença de Cristo, da nossa união com Cristo? Quem é que pode nos separar? Ele pergunta. A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Então ele coloca assim: qual a circunstância poderá separar o crente de Cristo, ou Cristo do crente? Qual a circunstância? O que pode acontecer na nossa vida que possa separar a gente de Cristo? Ele diz assim no verso 36, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Paulo aqui fala sobre a disposição do crente de ser mártir, de entregar sua própria vida se for necessário. Isso acontecia muito naquela época e acontece em algumas regiões do mundo ainda. E nós nos consideramos mortos para viver para Cristo.
e somos como ovelhas, como ele foi, entregues ao matadouro, quer dizer, nós nos colocamos à disposição de Cristo, aconteça o que acontecer. E ele fala no verso 37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Através daquele que nos amou, na tribulação, na angústia, na perseguição, fome, nudez, perigo, espada, ou ser reputado como ovelha para o matadouro, em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Por quê? Porque nenhuma dessas coisas vai nos separar do amor de Cristo. E ele vai repetir o conceito no verso 38, olha lá. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa união com Cristo é inseparável. Nada, ninguém pode nos separar dele. Isso é maravilhoso, porque é a união mais importante que existe e ela não pode ser separada de forma nenhuma. Essa união, irmãos, ela nos torna participantes das conquistas de Cristo. Ele morreu, nós também morremos com ele. Morremos para o pecado. Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele. Ressuscitamos espiritualmente e ressuscitaremos fisicamente. Por isso que é representado no batismo, não é? A pessoa morre, sepultada com Cristo, para o mundo e para o pecado ela morre, e ela é ressuscitada, naquele símbolo de retirar da água, ela é ressuscitada com Cristo, e será ressuscitada no final. Deixa eu lembrar para vocês mais uma vez, irmãos, essas coisas não acontecem no batismo. Tem muitas pessoas que acham que o novo nascimento acontece no batismo. O novo nascimento acontece quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados e confia em Jesus Cristo. É aí que acontece o novo nascimento. Aquela simbologia do batismo de sepultar e ressurgir, o batismo está descrevendo aquilo que deve ter acontecido antes com a alma da pessoa. Então o batismo é só uma representação, é um símbolo. A não ser, isso é algo que deve ser muito raro, a não ser que uma pessoa que vai se batizar não era convertida e aconteceu de se converter justamente na hora do seu batismo. Aí teria realmente acontecido ali um novo nascimento, uma ressurreição espiritual no batismo. Mas só se isso acontecer, que é algo realmente que deve ser muito raro. Então o batismo não é a conversão da pessoa, não é o novo nascimento. Às vezes a gente já ouviu pessoas orando no dia do batismo e agradecendo a Deus porque naquele dia, naquele momento, estava havendo festa no céu, porque uma alma estava se arrependendo, porque o irmão estava nascendo de novo. Não, de jeito nenhum. Ele já foi nascido de novo, ele já se arrependeu, e naquele dia ele só está confirmando aquilo que aconteceu. Então a nossa união, irmãos, se ele recebeu um corpo glorificado, nós também receberemos no dia que ele voltar. Ele subiu aos céus, 40º dia, nós também subiremos quando morrermos, e também no dia do juízo, quando formos ressuscitados ou arrebatados, nós vamos subir para encontrar o Senhor nos ares. Ele viverá para sempre com seu Pai, nós também viveremos para sempre com o nosso Pai. Então, irmãos, é uma união assim muito profunda. O que aconteceu com Cristo acontece com o seu povo.
O apóstolo Paulo, para colocar essa união de forma evidente, ele fala no corpo. A igreja é o corpo e Cristo é o cabeça. Você não pode separar o corpo da cabeça. Se você separar o corpo da cabeça, você acabou com aquele ser. Então, ninguém pode arrancar a cabeça de Cristo do seu corpo. E também Cristo não existe mais somente Ele, o cabeça, mas Ele existe junto com o seu corpo. Ele está ligado ao seu corpo, unido ao seu corpo, que é a igreja. Então nós somos o corpo de Cristo, estamos ligados espiritualmente, e Cristo é o nosso cabeça. É uma união assim, indissolúvel. Mais ou menos a gente pensa às vezes numa pessoa, numa piscina ou numa praia, na água, onde for. Ela está toda mergulhada, mas a água está por aqui. A cabeça está de fora e ela sobrevive. É assim conosco. Nós podemos estar mergulhados nas trevas desse mundo, nos dilemas, nas preocupações desse mundo, mas o nosso cabeça, que é Cristo, ele está do lado de fora da água. Cristo é o cabeça porque o cérebro comanda o corpo. Assim Cristo dirige a igreja. A igreja está unida a Ele. E Ele coordena a igreja. Assim como meu cérebro diz, vira essa mão para cá, vira essa mão para lá. Cristo, Ele está ligado totalmente ao seu povo e Ele coordena o seu povo. É uma união vital, uma união mística, é uma união orgânica, nós podemos dizer. Você nota que o corpo não é encaixado, o corpo é parte de tudo. Você não pode cortar um braço e depois encaixar ele depois de algum tempo, né? A gente sabe que hoje em dia dá para colocar alguns membros que foram cortados de volta, mas coloca aí depois de algum tempo, você tem como botar um braço de volta e ele vai funcionar? Não. Nós não somos peças encaixadas, nós somos parte de um só organismo espiritual. Você é o corpo, você é parte do corpo e você está ligado a Cristo. E Cristo é o seu líder, aquele que lhe dá a vida. Irmãos, uma vez o Senhor falou sobre a videira, Ele é a videira, nós somos as varas. Então nós estamos ligados espiritualmente a Ele. Se você é um cristão verdadeiro, você pode dizer com o apóstolo Paulo: Cristo vive em mim e eu estou nele. É uma coisa extraordinária, única, que não existe em nenhuma outra religião, não existe nenhum outro caminho. Essa união nossa com o Senhor e do Senhor conosco. Efésios, abra lá em Efésios capítulo 2. Por isso, ser cristão é uma coisa muito mais profunda, muito mais intensa e mais real do que simplesmente fazer uma profissão de fé ou dizer que acredita nisso ou naquilo. Realmente é algo muito milagroso, espantoso. Efésios capítulo 2, verso 12, a gente encontra nesse verso 12 e 13 que só existem dois estados em que podemos viver. Olha o versículo 12. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo. Essa é uma maneira que a pessoa pode viver, sem Cristo. Estar sem Cristo, como ele continua no verso 12, é estar separado da comunidade de Israel, quer dizer, você não fazer parte da igreja verdadeira, é estar estranho aos concertos da promessa, quer dizer, você
não faz parte das alianças da promessa. É não ter esperança, ele diz aqui, não tendo esperança, porque Cristo em nós é a esperança da glória, conforme nós lemos. É não ter esperança, é estar sem Deus e no mundo. Então tem essa maneira de viver, sem Cristo. E a outra maneira de viver está no verso 13. Olha o mais aí de novo, né? Mas agora, veja, no verso 12 diz assim, naquele tempo, no verso 13 diz, mas agora, quer dizer, isso já aconteceu na tua vida? Você pode separar a tua vida em antes de Cristo, depois de Cristo? Naquele tempo, eu estava sem Cristo, mas agora, ele diz, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaram perto. Então só tem essas duas maneiras de viver. Vocês estavam sem Cristo, mas agora em Cristo. Toda a humanidade é dividida nessas duas partes. Uma parte da humanidade está sem Cristo. Outra parte da humanidade está em Cristo. Só tem isso, irmãos. Não tem outra opção. Nessa manhã você está sem Cristo ou em Cristo. E que você avalie o seu coração, a sua vida, como o apóstolo Paulo diz, olha que coisa incrível como bate isso tudo. 2 Coríntios capítulo 13, abra lá, 2 Coríntios capítulo 13, como isso tem tudo a ver com o que a gente está falando, estar em Cristo. 2 Coríntios 13, verso 5, olha o que diz a palavra. 2 Coríntios 13, 5. Examinem a si mesmos, se permanecem na fé. Provem a vocês mesmos. Ou vocês não sabem quanto a si mesmos, se Jesus Cristo está em vocês? Se não é que já estão reprovados. O apóstolo Paulo coloca aquela igreja de Corinto, era uma igreja tão absurdamente desobediente, e muita gente usa a igreja de Corinto para dizer que o crente pode viver em pecado, porque o Corinto vivia em pecado, e era a igreja. Mas Paulo coloca aqui no final, na sua última mensagem das duas cartas, e fala assim, olha, vejam se vocês realmente estão na fé. Examinem a si mesmos, e vejam se Cristo está em vocês. É isso que a gente está falando nessa manhã. A união com Cristo. Todo verdadeiro cristão, Cristo vive nele e ele vive em Cristo. E que cada um de nós examine: Cristo está em mim? Eu posso realmente testificar isso? Que Ele age em mim, que Ele fala comigo, que Ele... Eu sei, eu sinto, eu provo que Ele está em mim. Que cada um de nós possa sondar o seu coração e ver qual é a nossa situação. Por quê? Se nós participarmos da ceia do Senhor e estivermos sem Cristo, a ceia não tem nenhum valor, e ainda vai servir para testemunhar contra nós que fizemos uma profissão de fé sem realmente termos Cristo. Então, por isso que Paulo também fala, 1 Coríntios capítulo 11, abra lá, 1 Coríntios 11, verso 28, na passagem da ceia. Ele fala na ceia do Senhor, nesse capítulo, nessa passagem. Depois de ensinar como é que era a ceia, no verso 28 ele fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso,
Há entre vocês muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então Paulo está dizendo, olha, que cada um examine a si mesmo e assim coma desse pão. Que exame é esse? Cristo está em mim. É o exame do capítulo 13 da segunda carta. Eu estou participando da ceia, mas eu nasci de novo, sou uma nova criatura, estou andando na presença do Senhor, estou buscando a santidade, eu o amo, estou sempre meditando na sua palavra, estou sempre em oração, busco mais o Senhor do que o mundo, me preocupo mais com Ele do que com a minha vida. Que cada um examine a si mesmo. Essa é a palavra do Senhor para a ceia. Essa união com Cristo, irmãos, que a gente viu em Efésios 2,13, foi graças ao sangue. Lembra? Mas agora, vocês que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo estão perto. Então essa união, graças a Deus por essa união, que muitos aqui possam dizer, Cristo vive em mim, realmente, e essa união foi conseguida pelo sangue. Esse sangue, esse corpo que nós vamos comemorar aqui nessa